Olá, tudo bem, pessoal? Bom, então agora nessa aula nós vamos entrar nos recursos de paisagismo do SketchUp, tá bom? Nós vamos aprender a trabalhar com algumas técnicas bem simples, porém que vão estar aí nos auxiliando bastante, tá? Para quem precisa trabalhar para esse tipo de projeto. Então na aula passada nós importamos aqui esse arquivo no formato de imagem, tá bom? E ajustamos a medida da escala dele, tá? É um valor aproximado, tendo em vista que nós não temos nenhuma referência de medida que seja visível aqui para nós, tá? Então aqui fica como referência apenas de imagens. E aí nós vamos começar a trabalhar em cima deste modelo aqui para a criação do nosso projeto. Então feito isso, nós clicamos com o botão direito e desassociamos a imagem, tá? Então ela fica, ó, uma imagem simples que nós vamos poder trabalhar em cima dela. Então aqui, ó, pessoal, quais são os primeiros passos que nós vamos desenhar no nosso projeto? Nós podemos, por exemplo, dando início ao retângulo principal, tá? Que é esse grande aqui, ó, e já desenhar o retângulo das escadas também. Então, por exemplo, nós pegamos a ferramenta retângulo e aqui nós já podemos ir desenhando, ó, a medida aproximada da escada, ó, acompanhando sempre o alinhamento, tá bom? Faço um outro retângulo aqui também, ó. E aqui nós fazemos o retângulo principal nesse primeiro momento aqui, ó. E aqui também nós criamos outro retângulo da escada. E finalizamos aqui por enquanto. Pronto. E aí, ó, basta pegar a ferramenta puxar, tá? Ó, e fazer a extrusão da face dentro do tamanho que você vai estar trabalhando. Por exemplo, aqui eu vou usar 60 centímetros, tá? Então, 0,6, tá bom? Ó, eu já tenho mais ou menos aqui, ó, o retângulo principal, que seria, ó, da área do jardim, tá bom? E agora nós podemos criar a floreira do nosso jardim, tá? Eu vou fazer aqui uma técnica diferenciada que ajuda bastante também. Então aqui, primeiramente nós pegamos o retângulo, criamos ele normalmente, tá bom? Aí você pode estar usando a ferramenta equidistância, ó, para estar criando um murinho aqui, ó. Só que, porém, antes de fazer isso, ó, você dê 2 cliques no retângulo e crie um grupo. Isso aqui vai facilitar bastante o nosso trabalho depois, ó. E aí sim você pode editar, ó, com equidistância, fazer a mureta e subir aqui a altura que você precisa, tá? Vou botar uns 15 centímetros aqui, ó. E aqui está feita a mureta. Por que que eu quis gerar um grupo aqui, ó? Porque agora eu não preciso desenhar os demais. Eu pego a ferramenta mover, ó, e tiro uma cópia, ó, posiciono. Vou digitar 2x aqui, porque eu quero duas cópias, ó. E para o outro lado, você pode selecionar todos, ferramenta mover, dá um clique no Ctrl, ó, seleciona a extremidade, copie no eixo, tá? Sempre mantendo o alinhamento do eixo, ó. Está pronto as floreiras, tá? Esse é um recurso bem simples que eu utilizo justamente para poder criar fazer as cópias que você achar necessário para o seu trabalho, tá? Continuando agora, nós podemos criar continuar a criar as demais etapas do projeto aqui, tá? Mas antes, eu vou dar uma dica bem legal para vocês. Quer ver? Eu vou desfazer aqui as minhas ações até sair do grupo. Pronto. Estou aqui na face novamente. Ao invés de criarmos grupos, nós podemos criar componentes, tá? Nesse caso aqui, vai facilitar ainda mais o nosso trabalho.
Por exemplo, eu dou 2 cliques, criar componente. Vou pôr aqui como floreira, tá? Vou deixar o restante exatamente como está e vou clicar em criar. Aí agora sim eu posso fazer a extrusão do tijolinho de 15 e pronto. E aí novamente posso tornar a gerar as minhas cópias, tá bom? Porque nesse caso aqui eu estou optando por fazer um componente e não um grupo. Porque essas floreiras nós vamos alterar elas ainda. E aí, após feita essa alteração, todas as demais serão alteradas juntas, como nós já vimos na outra aula, tá? Eu vou fazer um retângulo aqui, ó, no centro, ó, mais ou menos aqui, e eu vou descer esse aqui, ó, uns 10 centímetros, tá? Ó, e aqui, ó, a escada, eu vou subir. Geralmente um degrau tem 17. Deixa eu voltar para cá. Vou começar por aqui. Vírgula 17. Encosto aqui. Vírgula 17. Encosto aqui. E vírgula 17. Ó, 16, 1 centímetro de diferença. Mas é exatamente isso, ó, a medida da escada, tá? E do outro lado, ó, a mesma coisa. Tá bom? Subo vírgula 17. Vírgula 17. Aqui na lateral eu vou fazer um acabamento aqui na face, ó. Ó, tá bom? E do outro lado, deixa eu ver se vai precisar. Do outro lado não precisa. Bom, já está quase pronto o nosso jardinzinho aqui, tá? Por exemplo, aqui na floreira, o que eu queria falar para vocês, ó, eu vou dar 2 cliques aqui, vou fazer um pequeno retângulo aqui, ó. Deixa eu fazer com a linha que fica mais fácil. Ó, vou jogar 10 para cima, vou fazer ele com 15 na altura para bater certinho e encostar aqui. Vocês viram que lá, ó, ele já criou o mesmo retângulo aqui, ó. Tá vendo? Então por isso que nessa situação aqui nós vamos trabalhar com um componente mesmo, tá? E agora nós podemos editar um perfil aqui para criar um acabamento na nossa floreira, tá? Por exemplo, assim, ó, vou fazer um arco aqui e vou deixar ele com esse acabamento aqui redondinho. Não quero ele com essa ponta, ó, só esse redondinho aqui, ó. E aí sim, ó, seleciono as arestas, ó, com a ferramenta Ctrl pressionada, que nós já aprendemos isso, né? E aí eu venho na equidistância, clico na face, criei a bordinha da minha floreira, ó. E aí ele já criou automaticamente nas demais floreiras, tá? Aqui, ó, nós podemos puxar um pouquinho, ó, para alinhar, tá bom? Aqui também podemos puxar um pouquinho. E aqui do outro lado a mesma coisa. Ó, está alinhado, tá bom? Bom, agora nós vamos aprender a trabalhar com a criação de material de vegetação dentro do SketchUp, tá? A gente sabe que o SketchUp nós temos 2 tipos de materiais que nós podemos trabalhar com relação a componentes, tá? Um seria a vegetação 3D, que é o padrão de componente, tá? Por exemplo, você vem no armazém 3D, vem no janela, componentes, e aqui você faz a busca pela vegetação, tá? Dentro do armazém 3D. Ou você pode ter uma biblioteca salva de arquivos de SketchUp, por exemplo, e aí você faz o comando de importação, tá? Eu vou usar o comando de importação, porque eu tenho umas vegetações 3D que eu quero mostrar para vocês
umas informações bem importantes, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo o comando importar, ó. Eu tenho uma vegetação 3D aqui. Eu vou importar... Deixa eu visualizar, eu quero uma árvore 3D. Ah, eu já sei onde que eu vou, peraí, pessoal. Eu tenho aqui meus componentes 2. Não. Não, não é aqui. Aqui. Essa aqui. Bom, vou importar aqui, ó. É uma vegetação 3D, tá bom? E eu vou inserir ela aqui. A questão da vegetação 3D dentro do SketchUp, ela é meio relativa, tá bom? Por quê? Porque a vegetação 3D, ó, ela contém centenas de faces onde são aplicadas texturas, tá? Então, cada folhagemzinha aqui, ó, é uma face, ó, que tem uma textura aplicada. No caso aqui, ó, apenas uma cor, ó. Eu posso editar essa cor, por exemplo, ó, torná-la mais opaca, torná-la mais um verde mais escuro, ó, tá vendo? E aí eu consigo editar, ó, o resultado final da minha imagem aqui, tá? Ó, observe que a árvore ficou mais robusta, ó, ficou um verde mais bonitinho. Só que, quando nós trabalhamos com o modelo 3D, tá, pessoal? Ó, o mapeamento aqui, ó. Nós temos que levar em conta a capacidade do seu processador de trabalhar com esses elementos dentro do SketchUp. Por quê? Porque se você tem um elemento, um computador com processador mediano, esses componentes 3D, principalmente vegetação, à medida que você for inserindo, ele vai ficando extremamente pesado dentro do SketchUp, tá? Dentro do seu projeto. Então você vai ter o que? Você vai começar a ter problemas para rotacionar, para estar aplicando textura, para estar trabalhando efetivamente dentro do seu projeto, tá? Ó, eu vou abrir aqui, ó. Ó, ele já demora para abrir, ó, tá vendo? E aqui está. Essa planta, ela é uma vegetação 3D. Olha o trabalho que eu estou tendo para inserir ela. Por quê? Porque esse computador que eu estou ministrando a aula é o computador mais fraco. Não é um computador muito poderoso. Mas, ó, é um material 3D, uma vegetação totalmente 3D, tá? Que é bonita, só que ela começa a pesar o arquivo. E aí você vai tirar a cópia dela, você vai inserir várias vegetações dela e vai ficar pesado realmente para você trabalhar, tá? É uma situação que é comum para todos os usuários do SketchUp, tá bom? Por isso que a vegetação dentro do SketchUp, ela tem que ser bem seletiva realmente para você poder trabalhar de forma adequada com ela. Eu já comentei no curso que nós temos de V-Ray para 3ds Max com relação à vegetação de SketchUp, tá? Eu não recomendo você exportar nenhum tipo de vegetação do SketchUp para o 3ds Max para estar fazendo renderização. Algumas plantas pequenas que não são muito repetidas, alguns detalhes, assim, entendeu? Lógico que você pode estar exportando, mas evite ao máximo exportar todas as vegetações que você tiver, porque você vai ter dificuldade de compatibilidade e lá no Max você pode estar trabalhando com famílias específicas de vegetação, tá? E plugins que dão bem mais realismo que dariam as vegetações do SketchUp. Isso a nível de renderização. Para você que vai trabalhar apenas com SketchUp ou pretende até mesmo renderizar dentro do SketchUp, seja com V-Ray ou com o Pod ou qualquer outro renderizador, nós temos uma técnica bem simples de trabalhar, que nós vamos inserir vegetação e vai ter um aspecto bem realista mesmo da sua imagem, tá? Que a gente chama de imagem de PNG, tá? É o, abre aspas, RPC, fecha aspas, tá? Para SketchUp. Por quê? Porque ele é um fake, tá? Ele simula um arquivo
de RPC, de fotorrealística, mas na verdade é apenas uma imagem que nós vamos estar inserindo aqui no SketchUp. Então, opa, você vê no menu aqui, arquivo, importar. Aqui, ó, você vai selecionar os tipos, tá? Todos os tipos de imagens compatíveis. E você vai navegar, por exemplo, onde está a sua pastinha, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui nas imagens aqui a pastinha separada. Eu acho que não. Não está aqui. Eu tenho de pessoas que nós vamos aplicar depois, tá? Mas no primeiro momento eu quero uma vegetação. Então já sei onde é que eu vou encontrar. Aqui, imagens, no materials, componentes. Estou procurando aqui texturas, aqui achei. Ela vai estar aqui. Sabia que eu tinha. Então aqui, ó, tem dois tipos de árvores, tá? Eu vou pegar aqui a primeira árvore e antes de importar, eu vou selecionar a opção aqui, ó, usar como imagem, tá? Eu não vou importá-la como textura. E vou dar abrir. Ó, aqui eu tenho a árvore que eu importei, tá bom? O que nós temos que entender sobre esse material aqui, pessoal? Isso aqui, ó, é uma imagem PNG, tá? Com fundo transparente, chamada transparência alfa. Você pode encontrar essas imagens em qualquer site da internet. Você pode digitar CUT, como é que seria o nome? Deixa eu lembrar aqui. Depois eu vou lembrar, é CUT PNG, vegetação ou people, tá? CUT que é corte, PNG, porque é o formato do arquivo, que é uma imagem, ó, que é trabalhada no Photoshop, que você tem a vegetação, ó, a foto e o fundo é totalmente transparente, tá? Então esse aqui é o recurso que você vai ter para trabalhar com esse tipo de material que nós vamos fazer. Então assim, ó, se você importa ela como imagem, tá? Você não vai utilizá-la como textura. E a primeira coisa que você vai fazer é clicar com o botão direito, tá? Primeiro assim, ó, é assim, ó, pessoal. Eu vou deixar ela exatamente como está, tá bom? Eu vou mostrar algumas coisas para vocês. É muito comum quando nós importamos o arquivo em PNG, eu mesma também no início dos meus trabalhos com SketchUp, eu importava ele do jeito que estava aqui, ó, tá bom? E aí o que nós fazemos? Vou rotacionar ela primeiro, tá bom? Ó, estou com a minha imagem aqui. E aí o que você faz? Você clica com o botão direito e dá um desassociar, tá? Desassociei. Agora eu vou clicar aqui novamente, ó, selecionar tudo, tá bom? Primeiro assim, agora que eu desassociei, a gente pode observar, ó, que formou essas linhas aqui no entorno, tá? Eu não posso deletar essa linha, ó, o que acontece? Se eu deletar essa linha, a minha textura vai embora. Mas então o que eu posso fazer? Eu posso, com a ferramenta borracha, deixar o Shift pressionado, ó, e ocultar as linhas laterais, tá bom? Ó, dou dois cliques novamente, selecionei as arestas ocultas e a face, clico com o botão direito, criar componente. E aqui eu vou botar o nome aqui, por exemplo, árvore 01, tá bom? Aqui, ó, eu não preciso pôr nenhuma referência, tá? Mas eu vou ativar essa opção aqui, ó, sempre de frente para a câmera. E já aproveitar e ativar junto a essa opção aqui, ó, sombras voltadas para o sol. E vou criar. Criei minha componente. Olha o que vai acontecer agora quando eu orbitar a minha imagem, minha câmera. Tá vendo? Ó, a imagem vai estar sempre de frente para a câmera. Aí a gente pensa assim, ah, que legal, então tá pronto. Pode ser, vou mover aqui, ó. E eu vou querer posicionar minha árvore dentro da floreira. Ok? Ó, aparentemente, ó como ela dá um efeito melhor, tá?
Agora vem esse porém, ó, eu vou rotacionar minha câmera. Olha a minha vegetação, o que que aconteceu? Ó, vou orbitar novamente, ó, tá vendo? Ó, ela tá deslocando, tá vendo? Por que que isso está acontecendo? Por dois motivos. Primeiro, aliás, um motivo apenas, tá? Ó, eu vou, tá vendo? Ó, selecionei o componente, agora a gente consegue ver as arestas ocultas e eu vou orbitar novamente. Olha o que está acontecendo. Repararam uma coisa? Tá vendo esse canto aqui, esquerdo? Aqui, ó, é onde está o eixo do meu componente. Se eu der dois cliques nele, ó, tá vendo aqui, ó, o eixo, ó, o eixo azul, o eixo verde, o eixo vermelho. O eixo, pessoal, é a base de rotação, é o ponto pivô do meu componente, ó, tá bom? Como eu tenho um quadrado que está invisível aqui, ó, em torno dele, é isso que vai acontecer com a rotação do meu objeto, tá? Então, como que nós vamos corrigir isso aqui? De uma maneira bem simples de fazer. Vou importar novamente o arquivo como imagem, tá? Importar, selecionar a mesma árvore, ó, usar como imagem aqui, clico em abrir e desenho a minha árvore aqui na altura que eu quero, aqui não tem importância, tá? Que depois nós vamos ajustar a escala dela. Feito isso, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, clicar com o botão direito e desassociar. Pronto, desassociei. Agora eu consigo selecionar a face. Eu venho com a ferramenta aqui, ó, desenho a mão livre, e vou fazer um contorno no entorno da minha árvore, tá? Não precisa ser um contorno perfeito, não tem problema. Ó, eu vou começar aqui por baixo, ó, vou fazer, ó. Não tem que se preocupar muito aqui, ó, tá? Se cortar algumas vegetação também não tem problema, ó. Ó, só não faça em linha reta, tá? Procurem, ó, pelo menos fazer essas curvinhas aqui, ó. Porque eu vou explicar para vocês o porquê depois. Ó, finalizei. Agora eu pego a ferramenta borracha e eu posso apagar essas arestas aqui, ó. Apagar mesmo, tá? Deletar. E com a ferramenta Shift, eu vou ocultar as demais arestas, tá bom? Vou dar dois cliques nele para selecionar tudo e vou rotacionar a minha árvore para cima, 90 graus, tá bom? Ó, vou clicar com o botão direito, criar componente. E vou botar aqui, ó, árvore 02. E antes de eu finalizar, eu posso já ativar aqui, ó, eu vou definir os eixos do componente. Porque olha onde está o eixo da minha árvore, está bem fora, tá vendo? Se eu deixar assim, se eu rotacionar novamente a câmera, o ponto pivô vai estar aqui e vai ser o mesmo problema que eu tive com o outro modelo. Então, eu vou criar aqui, ó, venho aqui, ó, e posiciono o eixo bem na base da minha árvore. Mantenho mesmo a configuração, tá? Ó, e clico em criar. Agora, eu vou mover minha árvore para cá. Pronto. Eu vou pegar aqui a minha paleta de componentes. Vou clicar aqui na minha casinha. E eu vou pegar a árvore 1. Vou pegar a árvore 1 e vou inseri-la aqui do lado. Para nível de comparação entre os dois materiais, tá? Ó, e agora eu vou rotacionar a minha câmera. Olha o que que acontece? A outra árvore some, ó, tá vendo? Ó, tá lá. E aqui, ó, como o ponto pivô da minha árvore está bem junto ao caule dela, ó, ela fica no mesmo lugar, ó. Tá vendo? Ela não dá esse giro que essa árvore aqui dá, ó. Então, nós temos essa vantagem de editar o componente. Outra vantagem de editar o desenho é que quando você ativa sombras, olha o que que acontece. Deixa eu botar a sombra aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui eu tenho um retângulo, eu não editei o retângulo. A sombra da minha árvore está sendo o retângulo da imagem, ó. E aqui, ó, deixa eu deixar ele mais intenso o tamanho da sombra, ó, agora sim.
E aqui, ó, como eu fiz todo aquele desenho, ó como ficou o sombreamento, ó. Ficou mais parecido com o desenho da árvore, ó. Então você tem essa vantagem também de trabalhar com esse modelo aqui. E ó, quando eu rotaciono, tá vendo? Como a sombra é fixa, ó, ela se mantém fixa, então o sol tá batendo aqui, ela tá projetando a sombra. E aqui ó, a sombra se mantém quadrada, ó, tá vendo? Ó, tá? Então é por isso que nós devemos, que eu dou a dica é de você estar trabalhando com esse tipo de edição aqui do componente, tá? Ó, e agora sim você pode, se quiser, ó, gerar novas cópias. Ó, tá vendo? Podemos também importar ou a outra vegetação, ó. Vou pegar outra árvore e vamos fazer a mesma coisa. Ó, desassociar, seleciona a linha, faço o contorno, ó. Ó, ó, normal, sem problema nenhum. Fechou. Pega a ferramenta borracha, apague as arestas laterais e com o Shift oculta as demais. Tá bom? 2 cliques, seleciona tudo com 2 cliques, tá? E rotaciona ele para ficar em pé. Pronto. Clicar com o botão direito, criar componente. Vou botar aqui árvore 03. Sempre de frente para a câmera, definir os eixos. Ó, mantém o mesmo padrão de eixo. Criar. Prontinho. Está aqui a nossa plantinha criada com arquivo de extensão PNG, tá bom? Que é com fundo transparente. E aqui você pode editar a escala da tua imagem, ó, sem problema nenhum. Ó, tá vendo? Você pode fazer a vegetação do seu projeto. Se você vai renderizar dentro do V-Ray, se você já está trabalhando, por exemplo, com o V-Ray 2.0, tá? Eu não tenho ele aqui instalado nesse computador, mas porque eu uso o V-Ray do Max, então aqui dentro do SketchUp eu desinstalei justamente para não ter necessidade de trabalhar com ele. Mas ele vai aceitar o V-Ray 2.0 para SketchUp, ele já aceita mapeamento automático de arquivos de PNG, tá bom? Suas versões anteriores você teria que fazer o mapeamento da imagem alfa, tá? Mas isso não cabe ao escopo desse, escopo, né? Não é assunto, vamos falar assim, então, desse curso, tá? Porque esse curso aqui é focado apenas no SketchUp, tá? Então, mas seria isso aqui, ó. E aí, como eu falei antes, tem pessoas também, você pode estar importando imagens de pessoas. Por enquanto, vamos deixar somente esses materiais aqui. E agora, ó, se desejar, você pode estar aplicando textura no projeto, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, eu vou no arquivo importar, ó, vou em bibliotecas, imagens, e vou lá nas minhas pastinhas de texturas. Texturas. Por exemplo, aqui, ground, Dirt Ground, vou ver o que eu tenho aqui. Não, vou pegar. Deixa eu ver solo. Eu vou pegar a grama aqui mesmo. Ó, vegetação, gramas. Pegar essa grama aqui, eu ponho como usar como textura, ó. Aplico aqui na face, sem problema nenhum, ó. Tá vendo? Você pode estar aplicando a textura normalmente no seu projeto, tá? Ó, de calçadas. Aqui, tem uma calçada, essa aqui que eu gosto muito, ó. Ó, tá vendo? Aí você pode aplicar, ó,
Ó, aqui, ó, você viu que já deu esse problema. Cliquei com o botão direito, textura, redefinir posição, tá? Volta aqui, opa, volta aqui, textura, projetada, desabilitei projetada, pronto, tá bom? Ó, vou manter esse mesmo piso aqui, ó, aqui no caso, ó, clica com o botão direito, textura e desabilita projetada, ó, tá? Ó, e aí ele vai corrigir automaticamente o mapeamento da sua imagem, ó, textura, projetada, textura, projetada, textura, projetada, tá bom? Ó, e aqui eu vou botar, vamos ver o que eu tenho aqui, para ficar bonitinho. Esse tipo aqui também é bem bonitinho, ó. Textura, projetada, textura, opa, textura, projetada. Aqui eu posso posição, né, ajustar a posição dela, fazer um mapeamento certinho para iniciar no ponto onde eu quero. Aí eu copio aqui, colo aqui novamente, desabilita projetada, desabilita projetada aqui, agora sim. Clica, clica e clica, tá? Ó, e aí você pode fazer para o seu projeto inteiro. Ó, tá bom? Ali vai ficar feio também. Bom, não vou entrar nos méritos de acabamento, tá, pessoal? Porque o que eu quis mostrar para vocês é a nossa a condição de nós podermos utilizar uma imagem como referência para estarmos trabalhando num 3D do SketchUp, tá? Eu vou importar aqui a imagem de... Ó, que ele já vai selecionar todos, ó, tá? Ó. Aí se quiser fazer um acabamento, pega a imagem da grama, põe aqui, ó, tá? Eu vou botar aqui um PNG aqui de pessoa, tá? Pra gente conhecer então, ó. Arquivo, importar, tá aqui nas minhas imagens, 2D People, ó. E aí você pode estar trabalhando com o PNG de pessoa. Por exemplo, aqui o casal. Usar como imagem, abrir, ó. Pode deixar qualquer tamanho aqui, ó, de início, não tem problema nenhum, que nós vamos editar depois, ó. Clica com o botão direito, desassociar, tá? Faço o contorno também do casal com as linhas, por questão de sombra, tá? Até dentro do... Porque a sombra aqui é fora do V-Ray, tá? Porque o V-Ray, quando você desenha a sombra, ele já projeta o sombreamento correto através da máscara. Aqui é só para a gente ter a nível de SketchUp mesmo, ó. Ó, tá? Vou ocultar as arestas. Eu quebrei elas aqui sem querer, ó. Agora tem que selecionar uma por uma. Isso também vai acontecer muito, tá? Ó. Feito isso, seleciona tudo e orbitamos. Feita a rotação, clica com o botão direito, criar componente, tá? Bota aqui pessoas, definir os eixos, apesar de que aqui já está perto, ó, mas você pode definir mais próximo ainda, ó.
sempre de frente para a câmera, criar. E aí você pode mover o casal, ó, para cá, pegar mais ou menos a altura aqui que ele tá, ó, 3,50, né? A gente já viu que ele tá exagerado. Dá um rescale aqui. Ó, vamos ver aqui mais ou menos como é que tá a altura dele. Aí, 2 metros. Ainda tá alto, ainda dá para puxar bem um pouquinho. Aí. Aí, é 1,80, 1,90, ó. E aqui nós temos as pessoas no nosso, ó. Vou editar aqui. Escurecer um pouquinho minha sombra. Ó. E temos aqui o nosso jardinzinho. E aí, caso você ache necessário, nós podemos fazer aquele acabamento que nós tivemos na última aula sobre o paisagismo. A caixa de areia, que você pega aqui, ó, faz o desenho das linhas, encosta aqui, faz o desenho da linha, encosta aqui e faz por aqui também. Eu não devia de cortar, opa, eu não devia de cortar o desenho, mas tudo bem, ó, porque agora para selecionar as arestas eu vou ter que selecionar as quebras que eu fiz, tá? Visualizar, barra de ferramentas, caixa de areia, a partir de contornos. Aí, ó. Dou 2 cliques. Ó, e ajusto. Posso apagar a lateralzinha aqui, ó. Para ajustar essa sobrinha aqui, que eu não quero. Ó. Ó. Isso aqui nós já aprendemos, né? Só estou repassando para a gente visualizar. Tá bom? E aí, se eu quiser agora, eu dou um Shift, tá? Não apago, só oculto as arestas, ó, que eu não quero que fique aparecendo essas linhas aqui. Ó, usa do Shift. Aí, ó. Viu que legal? Ó. Ó. E aqui, a aresta padrão dele, a gente pode deletar, ó. Foi a aresta que nós criamos. Ó. E aí pode copiar a textura e colar, tá bom? Ó, ficaria mais ou menos assim. Então seria isso, tá? Para essa aula de paisagismo, nós terminamos por aqui. É bem básica, mas ela é interessante para você conhecer que existem essas técnicas de modelagem dentro do SketchUp, tá? Que dá para utilizar como opções arquivos de PNG para não precisar inserir componentes 3D e ficar pesando demais o projeto, tá? A questão aqui de 2D, às vezes você trabalha com paisagismo, você já tem as imagens da vegetação real que você vai inserir no projeto. Como é muito difícil tê-las em 3D, você pode usar o 2D para visualização e amostra do projeto, tá? Então seria isso. Na próxima aula nós vamos conhecer um pouco sobre imagem projetadas, tá? Bem legal, foto adaptada dentro do SketchUp. E aí seria isso por enquanto, tá bom? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.